Salve, salve galera ligada na TV Ilha, terça-feira de carnaval, muito boa tarde a todos. A gente está aqui com o mestre Laíla, diretor de Carnaval e Harmonia do União da Ilha. E o Laíla, nessa entrevista exclusiva para a TV Ilha, vai passar para você, povo insulano, principalmente algumas informações muito importantes. Boa tarde, mestre Laíla. Boa tarde, amigo. Tudo bem? Tudo bem, tudo indo, né? Tudo indo, talvez não como deveria, né? Laíla, a pergunta que não quer calar, a informação sobre aquele carro que quebrou na avenida, chegou até você ou não? A gente vê vários relatos na internet, alguns fake news, muita gente falando besteira, gente que não entende nada de desfile de escola de samba e de carnaval falando muita coisa. Então a gente quer saber a realidade dos fatos, o que realmente aconteceu. Deixa eu falar para você. As pessoas falarem besteira é opinião de cada um, né? Eu quero começar lá de trás. Eu, quando vim para a ilha, eu vim com um propósito de fazer um carnaval competitivo, um carnaval que pudesse buscar, brigar título, e pegamos os caminhos, né, na minha concepção correta, e tenho certeza absoluta que nós tivemos muita coisa certa. A proposta a princípio não foi muito bem recebida, porque a gente acabava com as alas comerciais, né, entre aspas, e para vestir a comunidade, no início alguns presidentes de ala ficaram aborrecidos, mas que depois se integraram. Eu não posso reclamar, né, dos caminhos que tomamos, né? Eis a razão da gente ter feito muitas reuniões, grandes ensaios. Teve lá a disputa de samba enredo, cada um, né, o grupo fica aborrecido porque perdeu, isso é muito normal, mas os presidentes de ala se juntaram. E nós tivemos aí grandes ensaios dentro da quadra e grandes ensaios na rua, né, fazendo as pessoas entenderem que as coisas tinham mudado. E isso era de felicidade plena e dita aí, né, pela maioria, aqueles que são União da Ilha, insulanos de respeito, aceitaram. Né, e a gente estava numa trilha corretíssima, né, em função do trabalho. Quer dizer, a gente conseguiu, em menos de 3 meses, mudar uma coisa que era, né, que vinha aí amargurando o povo insulano. Lembrando que você chegou na escola em setembro, né, Laíla? E depois nós ensaiamos, nós fizemos em 3 meses essa junção. E a escola, muito feliz, comprou a ideia de se brigar título. E por que comprou? Porque o trabalho estava sendo bem feito, a resposta dos componentes verdadeiramente insulanos, elas estavam sempre juntas, né? E não teve briga, eu não tive briga com o componente, a bateria excelente o tempo inteiro, meu entrosamento com o Marcelo, o Keck e todos. Aí o Ito, nem se falar que o Ito é meu amigo, né, particular. E as coisas se enquadraram muito bem. Só que lá no barracão, as coisas não andaram bem. O Djalma deu condições de realização, né, que o Fran é quem tocou mais o barracão. Ele deu todas as condições dentro das possibilidades da escola e se fez esse grande carnaval com as alegorias bonitas, etc, etc, etc. Só que a minha preocupação vem lá de trás. Quando se começou a montar, eu perguntava sempre, esses carros estão adaptados para se fazer um carnaval dessa natureza? Está, mas tem alguns probleminhas. E o Deco era o responsável lá pela parte mecânica e o Luiz como chefe de barracão. E eu bati nessa tecla sempre. Aí se montou, não, tá, foi supervisionado, foi feito, sim. Fiquei tranquilo. Insisti em fazer uma mudança, aliás, fortalecer, né, o primeiro carro, sim, ou o segundo, não me lembro bem, da favela, porque a distância era muito longa de um eixo para o outro. Falei, tem que botar botar os pneus atrás, afastado um pouco, porque a hora que for colocar o gerador, isso vai selar.
E isso ficou muito tempo, faz hoje, faz amanhã, não fizeram. Quando foi em cima, numa das saídas de madrugada, quando botou, não bateu no bico. Primeiro, quando botou o gerador, ele selou, tá certo? Quando foi sair, quebrou. Se passou 3 dias lá para consertar. Eu perguntei, e os outros carros, insistentemente, e os outros carros já fizeram revisão, tem algum problema, não está tudo bem. E assim foi tocado. Eu quero dizer para o povo insulano, eu não sou mecânico. A minha parte é artística. E que isso sempre foi tratado diretamente lá com o seu Deco, com o seu Luiz Carlos e o Fran. Mas eu, quando passei aí o barracão, depois de gravação, eu comecei a exigir, tá certo? Já fizeram supervisão no carro, está tudo pronto, os carros estão direitos. E esse papo foi rolando. Quando chegou antes do carnaval, eu perguntei o seguinte, os carros? Você sabe por quê? Porque as pessoas, tem uns que acreditam e outras não. Né? Eu estava recebendo informações espirituais que havia problemas também nos carros. Me deu os carros que deveriam ter problema e que não bateu no bico. Mas isso foi avisado. Fez a supervisão, olhou, está tudo direito, pode perguntar a qualquer um lá, como o Fran e todos aqueles que lá estavam, está tudo certo. Tá bom, está tudo certo, tá. Tiraram os carros, eu não acompanhei, né, a saída dos carros e vim depois ter informações. Cheguei na avenida, a minha primeira preocupação, quando me encontrei lá com o Fran e com os responsáveis. Como é que foi? Teve algum problema nos carros? Está tudo ok. Está tudo ok. Está tudo ok. O que se vai fazer mais? Nada com relação a isso. Só fiquei lá para dar uma colaboração, não isso aqui com o Fran, artisticamente. Só que aí a gente começa a saber dos problemas. Aí teve o problema na avenida, tá? O problema na avenida, custaram, eu não sabia. Eu não sabia do problema existente. E o Lucas está aí, porque o Lucas estava junto comigo. O garoto estava junto comigo. Ele é que estava me passando a informação. Tá? E essa informação não chegou a ele. Eu, pela televisão, eu estranhei o que é aquilo lá. Ele falou para mim, não sei. Falei, pede informação, porque a tendência normal era a informação chegar através de lá. Tá certo? Ele falou, o carro 3 quebrou. Eu falei, mas quebrou, por que não mandaram avisar? Não sei. Como é que o Lucas conseguiu ter contato para saber se o carro 3 tinha quebrado? Como a informação não chegou antes a ele? Exato. Aí o que rolou? Quando ele me deu essa informação, eu travei. Mas já era tarde. Né? Eu travei a escola e ele está aí. É um garoto insulano, né? Que acabou o desfile chorando pra caramba, né? Porque pra gente a informação é que estava tudo direito. E eu já estava em cima do laço. Por que eu estava em cima do laço de tempo? Estava em cima do laço do tempo porque a gente havia combinado com o rapaz da comissão de frente que ele iria andar mediante a necessidade. Ficou combinado que nós fizéssemos, ele combinou que ia fazer em 2 vezes até chegar no júri. Falei, mas se tiver necessidade de segurar um pouco, eu passo a informação. Foi ao contrário. No primeiro, a gente empurrando, já chegou com dificuldade. Bom, saiu do primeiro, eu estou dando explicação para vocês entenderem. Saiu do primeiro jurado para chegar no outro. Foi um inferno. Porque estava o Fabinho, estava o Paulinho, os dois ali de rádio, para receber a informação minha e do Lucas. Tá? E se mandava andar, não andava. Não andava. E manda andar, não anda. E aí a gente começou a ter, em vez de 2 vezes, passou para 3 e apresentava na 4ª. Isso tudo somado com 2 minutos e alguma coisa, você vai ver o que vai dar. É só fazer a soma, tá? A de andar entrando sempre onde a gente tinha combinado, etc. Saiu do primeiro jurado. Começou a andar. E prende dali, prende daqui. Eu mandando o recado, manda esse rapaz andar, puxa essa comissão.
e os diretores que lá estavam quase saíram na porrada com ele. Eu estava cá atrás, era uma confusão de uma discussão dele com o irmão da Dandara terrível, tá certo? Terrível. E anda, não anda, e aí eu vim descobrir agora, depois o porquê disso. Porque foi feito não combinado. Era sair direto do jurado para alcançar o outro jurado, só que, não sei por que razões, começaram a apresentar, fora a saída, começaram a fazer a apresentação, tá certo? E eu lá atrás deles, igual um louco, falei, eu não posso ir lá, porque está dando problema. Eu mandava o Fabinho, mandava o Paulinho, mandei o Lucas de lá e não andava. Não andava, era isso que estava sendo feito. Bom, então isso continuou. No último jurado foi pior, porque custou, porque ali ficou uma galera, custou e eu, que porra, anda, não andou. Tá certo? Quando chegou lá na cabine, ó, ele esperou mais um samba. E aí fez uma apresentação para sair, mas saiu no lugar errado. Saiu no lugar errado por quê? Porque eu combinado com o Felipe, que eu quero agradecer, porque eu presenciei tudo, o Felipe e a Dandara, tá? Ele, em vez de sair no primeiro refrão, ele saiu no segundo, ficou Dandara e Felipe vendido. E eles foram de uma hombridade terrível, deram a mão e entraram, porque o combinado não era aquilo. O combinado era sair na primeira vez do refrão para que eles se preparassem para entrar no segundo com a bandeira aberta, que era o que eles queriam. Isso não aconteceu, mas eles entraram, não ficaram felizes, mas tiveram a hombridade de entrar sem abrir bandeira e etc. Continuam andando. E aí começa a amarração. E eu estou mandando vai. Quando eu perguntei o Lucas, falei, Lucas, busca saber para mim, tá, aonde está o último carro. Aí recebi uma informação que eu não tive antes. Está lá atrás, quase no balança, antes do viaduto. Eu endoidei, falei, vai estourar o tempo. Eu falando com o Lucas. Falei, ó, isso vai estourar o tempo. E aí, comecei a andar. Quando começa a andar, eu olhei, estou vendo um buracão. Falei, Lucas, olha o buraco que está. Busca saber o que é, o que foi isso. Aí ele passou, o carro 3 está quebrado. Porra, se quebrou, a obrigação de quem estava lá, independente de ter rádio ou não, que eu vou chegar também para falar sobre isso, era fazer o quê? Pegue alguém do setor e manda me avisar. Não teria aberto o buraco, eu saberia controlar para depois tentar sair. Então você soma tudo isso, né, que eu estou te falando, eu perdi em média na frente da escola uns 12 minutos. É só você fazer a soma, né? Até chegar o combinado lá na frente, com mais o carro quebrado que não estava na previsão. Se o carro não entra, não quebra, eu andaria e não teria nem estourado o tempo, 1 minuto, porque eu ia saber como conduzir. Bom, quando me veio essa notícia, eu endoidei, tá certo? E aí começa, mandei parar e a escola não vem aqui atrás, tá certo? Falei, mas aí eu tenho que soltar, cara. Tem que soltar. Aí foram resolver para ter empurrador, que é a informação que eu tenho. Que o papel do empurrador dentro da escola de samba, mesmo o carro sendo motorizado, é ter um monte de empurradores. Se tiver esse tipo de problema, você não prejudica. E eu não sei qual foi o tempo que deu. E se puxou, e aí... Caso aconteça alguma coisa com o motor do carro, eles estão ali, né, imediatamente para empurrar. Lógico. Aí começa a correria, porque eu somei o buraco e abriu. Se eu estouro mais o tempo, eu acabo de esbagaçar. Foi esse o meu pensamento. Falei, eu vou arriscar. E comecei e vem. E aí a escola teve que andar um pouco, entendeu? O componente que foi preparado para outro estilo de desfile. Você está entendendo? O componente foi preparado para um desfile calmo, que daria tempo se não tivesse tido esses contratempos aí, tá certo? E aí a gente estourou por 1 minuto, que também estourou por causa de bobeira. Estourou 1 minuto por causa de bobeira, porque não tinha ninguém. Eu fui lá para o meio para puxar, mas ninguém tirava as alas, cara. Ninguém tirava as alas, não tinha ninguém, porque meu combinado com a harmonia toda era todo mundo fazer um blocão ali para ir tirando sem esse problema.
que era o combinado das reuniões. Fica todo mundo ali e vem tirando o povo. Não tinha ninguém, cara. Essa é a grande realidade. Quer dizer, cair na minha conta, não. Tá dando para entender? Cair na minha conta, não. Aí eu liguei para o Luiz Carlos ontem, porque com o presidente a gente não consegue falar. Liguei e eu comecei a conversar. Ninguém me passou o problema que o carro tinha tido problema na saída até a avenida. Eu não estava sabendo disso. Eu vim saber por pessoas que estavam trabalhando lá, que teve o mesmo problema lá no I. Pô, se teve problema, teria que consertar. Eu não sou mecânico e eu também não fiquei sabendo disso. Tá certo? Aí aconteceu o que aconteceu com relação a esse tipo de situação. Comecei. Só para esclarecer, Laíla, o carro 3 então apresentou um problema na saída do barracão até a avenida. Isso aí, foi a informação que eu tive de pessoas que lá estavam trabalhando. Tá certo? E ninguém me informou. Eu cheguei na avenida, perguntei, está tudo bem, está tudo ótimo. Está tudo ótimo. Tanto é que o meu projeto, mediante algumas coisas que bate, ou que eu, pela moral do Mistura viria lá na frente da escola. E lá na hora que nós conversamos, ele falou que não podia, dentro dessa reunião que eu tive com eles, não, porque eu tenho outras coisas para fazer. Eu compreendi. Eles me sugeriram botar o Paulinho. Quem me sugeriu foi exatamente na reunião que nós fizemos com a Harmonia. Tá certo? Onde foi distribuído os rádios. Os rádios estavam sob a responsabilidade do Mário. Trabalhador pra caramba, lutador, não é? E eu havia combinado lá atrás os rádios das pessoas que eu conduzia os caminhões, tá certo? O Mário lá atrás ficou combinado cinco rádios. Bem, lá naquela conversa lá nossa, estava sobrando rádio quando o Mário foi entregar. Ele falou, ó, só tem isso aqui, mas deve sobrar, deve ter, aliás, para a Harmonia sobra 2 rádios. Olha, eu não preciso de 9 rádios, tanto é que o Marcelo, vice-presidente, levou um, que ele já havia pedido, só que saíram 7 rádios, que não estava dentro do meu projeto. E os caras foram, depois é que eu vim saber, que os caras estavam sem rádio. Eu vim saber agora, porque eu liguei para o Mário para falar. Tá. Se o Mário tivesse, eu estou falando que eu conversei com ele, falei, pô, se você me passa esse problema, os rádios do povo do carro não vieram. Mas se você tivesse me passado esse problema, eu tiraria da Harmonia, eu tiraria os rádios da Harmonia, ficaria com 3, que eram um lá na frente, um comigo e o Bim, que estava na bateria. E teria dado os caras. Eu estou conversando isso diretamente, não é o fato. O povo daqui da Insulana precisa entender que eu não sou covarde. Eu nunca fui covarde. Se eu tivesse errado, eu assumiria. Eu errei, peço desculpa. Mas todo o episódio que teve, eu não tenho culpa de nada. Porque não tenho. Eu conduzi da melhor maneira, pedi para consertar os carros. No desfile eu estou sabendo que teve coisas terríveis, que o povo começava a sambar e os motoristas pedindo, pelo amor de Deus, que não samba, porque esse carro não aguenta, não samba. Quer dizer, a gente não entende. A gente sabia, né, que os carros eram velhos, mas deveriam ter sido consertados até antes de montar. Tá certo? E o Djalma teve que interferir, ele sabe disso. 15 dias há tempo lá com relação a todas essas coisas. Eu pedi eixo há não sei quanto tempo, o eixo não foi. Foi colocado porque o carro cedeu lá dentro do barracão. Se não tivesse cedido dentro do barracão, ia ceder na avenida. Mas eu não sou mecânico, a responsabilidade não é minha. Entendeu? A minha responsabilidade era artista de tocar o desfile. Então eu estou falando isso muito abertamente, tá certo? Que vocês precisam me conhecer. Eu não vou dizer que sou macho, porque todo mundo diz que eu sou um cara muito correto. Eu vim para cá com a finalidade, sim, porque todo mundo achava que não tinha capacidade. Nós mudamos muita coisa? Mudamos, sim. A comunidade mudou e participou, tá? Sobre as coisas que a gente combinava. Nunca teve imposição. A gente sabia que tinha gente contra, né? Que tinha gente contra junto da gente, mas a gente conseguiu ir equilibrando. Deu azar, se não tivesse tido a quebra do carro, eu te garanto que a gente não estaria nesse desespero.
tenho certeza, até que tivesse que correr um pouquinho em função lá da parada da comissão de frente, mas seria automaticamente o último setor que ocorre com todo mundo, quase que isso. Chega no último setor, está apertado e vai. Então eu te agradeço por ter vindo aqui na minha casa para dizer para esse povo insulano daqui. Primeiro eu quero agradecer a comunidade, quero agradecer a bateria, o Queco, então, o Marcelo, os diretores, o acolhimento depois do fato na avenida que eu tive do Marcelo, que eu tive do Queco, dos diretores de bateria, mas a gente sabe que a turma do contra, que torceu sempre contra, né, que se falam insulano, que dizem que são ilha do governador, são pessoas que pensam neles. Eles não pensam nessa entidade. Tá certo? E deve estar todo mundo até tendo churrasco por aí afora, né? Porque a gente sabe das coisas, tá certo? Então eu peço desculpa em nome do meu departamento todo, tá certo? Em função do acontecido, mas eu não tenho culpa. Eu não procedi, eu tentei resolver, tá? E eu fui enganado o tempo inteiro. Eu não estou aqui acusando ninguém, que você quando acusa é problema. Se eu acusar, eu falo o que eu tenho que falar. Mas não joga em cima de mim. Em cima de mim não vão julgar. Todos que estavam trabalhando sabem das dificuldades. Todos que trabalharam o ano inteiro sabem os caminhos, tá certo? Sabe como a banda tocou, tá certo? Então eu quero pedir sempre aos senhores, analise friamente e vejam o que aconteceu. Não jogue a culpa de mim. Tanto é que eu estou falando há muito tempo. Vitória é de todos e derrota também. A harmonia tem um documento assinado. Todo mundo se responsabilizando pelo êxito ou pela vitória. Entendeu? Está aí, tá guardado, acho que é com o Mário que tal, ou com o Garrincha. Entende? E todo mundo muito feliz, que dizer, não houve desordem, né? Todo mundo tentou trabalhar. Harmonia, se não tivesse esses problemas, que a gente sabe que tem gente que não sabe resolver, não é só aqui, não é? Porque hoje é muito comum você ter um monte de harmonias, não é, que acha que é só vir, mas numa hora dessa também deveriam ter resolvido o problema, quem estava no setor. E não teve, você está entendendo? De repente esse é o pequeno erro. O resto, a escola ia fazer um senhor desfile se não rola isso, e se eu não perco os 12 minutos que eu perdi lá na frente. Você que está completando 64 anos de carnaval esse ano, em 2020, você concorda que dentro da União da Ilha, e eu posso falar isso tranquilamente com meu coração azul, vermelho e branco, sou insulano, nascido e criado na União da Ilha, quer dizer, na Ilha do Governador, e sempre torci para a União da Ilha, me emociono, choro e sorrio quando a ilha vai bem. Tem muito ego, muita vaidade dentro da União da Ilha. Acho que você sabe melhor que eu, né, cara? Você e eu só não. A escola sabe disso, a escola começou a entender, né? Começou a ver, aliás, ela não começou não, ela já sabia. Tanto eu já ouvi muita conversa lá atrás, só que eu não dei ouvido porque eu não queria aborrecimento. Tá certo? Tem pessoas que elas são elas, rapaz. Entendeu? Então eu não tenho nada com o problema político da ilha, se vai ter eleição, deixa de ter, se o candidato é fulano de tal, que não sei quem. A minha obrigação, se eu aceitei, eu tenho que estar com o presidente. Eu estava com o Djalma e tá, sempre, e acho que ele cumpriu, né, a meta dele, só que eu acho que ele foi enganado. Eu tenho eu não posso acusar, tá certo? É só ver quem era o responsável. Eu sou mecânico, pô, nunca fui. Eu tinha a obrigação de cobrar, era eu que fazia supervisão? Não era eu que fazia supervisão, mas umas brigas que tinham, né, de mando, que era problema. Um manda, o outro diz que não pode, porque quem manda sou eu, e aí como é que faz? E o Djalma sabe disso, e o Barracão sabe disso. Entendeu? Então peço a vocês encarecidamente, em respeito ao trabalho, que eu fui digno e tentei dar um ensinamento dentro daquilo que o presidente me solicitou, tá certo? E da minha honestidade. Tá? Eu não sou desonesto, não usufruo de nada que não seja combinado. Fiz religiosamente aquilo que me foi pedido. E, mais uma vez, vou agradecer o povo que sai na escola. Nós tivemos a escola cheia sempre, todo mundo determinado e todo mundo acreditando,
não foi? E por causa de uma vaidade pessoal ou de repente, de uma supervisão, nós chegamos a essa situação. Tá certo que a gente não sabe o que pode dar. E o povo da ilha comprou a ideia do Laíla. A comunidade, quando o Laíla chegou, ficou um pouco receosa, essa é a verdade, mas depois comprou. Nos ensaios cantaram muito e no desfile eu vi muita gente muito empolgada antes do desfile e cantaram muito na avenida. Estavam empolgados numa correria daquela, eles não paravam de cantar. Quando eu digo correria, que não era o pretendido. Na escola eu tive que avançar, senão ia perder. Se perde 7 décimos de atraso, cai na minha conta, não cai? Negócio lá, atrasou, babá. Não era para ter perdido nenhum. Se eu tivesse os caras eficientes ali na frente, que eu havia combinado, fica aqui para tirar lá atrás. Vamos fazer o cordão ali para tirar, não ficou ninguém, mané. Aí eu tive que sair desesperado para puxar para lá, para puxar para cá, e não saía. Sabe por quê? Eu estou me lembrando de outro fato. Você sabe por quê? Porque os carros estavam embicados em cima da linha, tá certo? Aí me mandaram um alô. A bateria não vai entrar no boxe. Eu falei, como é que não vai? Se é um outro diretor, manda vir e ia ficar entalada ali. Não ia adiantar nada a seguir. Não ia ficar entalada na lista. Vai tocar para o restante que vinha aonde? Você está entendendo? Então tem coisas que eu quero que entenda. Eu não estou tirando a minha responsabilidade, né, de repente, de tentar resolver de outra maneira, porque eu busquei a todo momento. Só explicar o que você colocou agora para as pessoas que estão vendo em casa. Não ia adiantar a bateria passar, mesmo com um tempo mais curto, porque houve um engarrafamento de carros alegóricos. Então não teria como a bateria sair. Vai sair, né? Como? Como é que sairia? Se eu entro na onda, aí sim, eles iam jogar tudo para cima de mim. Eu que mandei, não, entra no boxe. E eles entraram no boxe, entendeu? E na saída já estava descongestionado, entendeu? Então tem uma série de fatos que quem tem que resolver é o presidente. Ele sabe exatamente o que eu estou falando. Pode ter tido pequenas falhas da harmonia, sim, mas não foi tão grave. O mais grave foi o carro que quebrou. O mais grave foi a teimosia que teve no início da escola. Tá? Soma, às vezes, do samba. Se você parte para 2, tá certo? 2 sambas de chegada, né? E aí vai para 3, você se apresenta no quarto, não é isso? Você vê o tempo. Você multiplica por 3 cabines, como é que faz? É muito fácil. Entende? Eu estou aqui dando um esclarecimento ao povo que é merecedor. Vai ter os que vão falar, são as pessoas que nunca, né, que não aceitavam a minha vinda para cá, porque não interessava isso que foi feito. E, de repente, eu já começo a pensar que não interessava a ilha voltar lá para o desfile das campeãs, ou ser campeão do carnaval, etc. Tá? Devem estar fazendo churrasco hoje e festejando. Né? Muita gente dentro da União da Ilha, muita gente não queria mudança, não queria sair da zona de conforto. É muito fácil deixar como estava, né? Eu acho que sim, né? Isso é que todo mundo fala. A gente que conversa com o componente vê exatamente esse tipo de conversa. Só que eu nunca dei ouvido a isso, eu fico na minha. É o que eu falo. É escola de conselho e de sócios fundadores. E eu venho falando lá de trás. Tá? Com um dono é difícil que fará com 700, como é que faz? Você está entendendo? Mas eles cumpriram aí com sua obrigação. A gente viu lá eu vi um monte de coisa que falaram para mim que não ia acontecer, que aconteceram, mas isso não é um problema meu. Isso é um problema do presidente lá, de quem tiver que resolver. Independente da política, de quem é o presidente, de quem é o vice, de quem... As pessoas passam, a escola fica, né, Laíla? Lógico que sim. Eu não vim para cá, veja bem uma situação, um cara que brigou, luta pelo samba, pelo carnaval. Eu não vim para cá com essa intenção de a gente passar esse momento, saber se fica ou não. Era para estar tranquilo com desfile planejado. Era para estar pensando em ir lá para as campeãs, eu sempre falei. E quando eu comecei a ver os problemas, eu comecei a falar o quê? Estamos na zona de rebaixamento, por causa de uma série de problemas. Eu estava falando, vamos brigar, mas se pegar lá os áudios, as gravações que eu fiz na quadra, nós voltamos para a zona de rebaixamento. Eu sempre falei isso lá, porque eu estava sabendo das coisas, né, os problemas que estavam existindo. Mas eu não vou,
primeiro, não ia julgar e é desconfiança no povo. Mas aconteceram problemas que não eram da minha alçada. Principalmente revisão de carro. Não sou mecânico, mané. Não tinha essa responsabilidade, porque nunca assumi isso. A minha responsabilidade é tocar o carnaval junto com o carnavalesco que esteja comigo e ir para a avenida para trabalhar. O povo da ilha, o insulano que desfilou na ala ali, que cantou até o final e que sentiu a energia diferente, vamos voltar no Sábado das Campeãs, eu ouvi muito isso de vários desfilantes. Esse povo quer que você continue na União da Ilha. Como que vai ser Carnaval 2021, independente do resultado da apuração de amanhã, quarta-feira? Eu não sei de nada, né, cara? Veja bem, ficar fora do Carnaval é ruim. Não é? O que vai rolar, eu não sei. Depois do acontecido, eu tentei falar com o presidente algumas vezes, mas fui informado que nem os grandes amigos dele ele está recebendo. Nós ainda não conversamos. Eu procurei não fazer nenhuma entrevista antes de conversar com ele. Aí até essa hora de hoje eu não consegui. Mas é bom que a gente fale depois do resultado. Tá certo? Que a gente sente para conversar. Ele sabe o quanto eu fui importante para aquilo que ele queria. Aproveitar o Laíla aqui, que a gente falou desse problema de comunicação, né? Além de ninguém que estava no carro 3 ter ido até o Laíla e falado, olha, o carro quebrou, o rádio funcionou direito ou ainda deu problema no rádio? Em todos os rádios. Era um tal de apitar e ninguém conseguia falar. Ninguém. Era barulho o tempo inteiro nos rádios. Não sei a razão. A gente sabe que na Sapucaí tem muito problema de frequência, mas parece que não foi isso. O que aconteceu, parece que alguém provavelmente deve ter ficado com algum rádio e fica acionando ali o botãozinho o tempo todo, e isso causa esse apito. Tecnicamente, isso no rádio acontece. Se são vários rádios na mesma frequência, alguém entra naquela frequência e fica apertando um dos botões ali do rádio, fica apitando no ouvido de todos. E foi isso que aconteceu o tempo inteiro. O garoto conseguia falar muito mal com o Fabinho e o Paulo César, na pequena distância de onde eu estava, que era na frente das crianças, até passando mensagem de porta-bandeira, e o cara não se conseguia. Tinha que sair para ir lá falar. Desagradável, desnecessário, a gente não vai acusar ninguém, porque para acusar tem que ter prova, mas é no mínimo muito suspeito, muito estranho e parece ser de uma covardia imensa esse tipo de coisa. Se fizer, um dia se arrepende. Laíla, deixa uma mensagem final para o povo da ilha, para o povo que saiu nas alas, para a comunidade da ilha, para aquele que verdadeiramente torce para a união da ilha, independente de quem é o presidente, independente de quem é o diretor de carnaval, aquele que quer ver a ilha lá em cima, voltando no Sábado das Campeãs, o apaixonado, o amante da união da ilha de verdade. Deixa uma mensagem para essa galera, que essa galera entrou com muita felicidade na avenida e com grande expectativa, e eu vi muitos amigos saindo tristes. Primeiro pela gratidão e pelo amor que eles têm à bandeira, que foi uma das coisas que eu mais pedi. Que a gente tem que, aonde a gente está, a gente tem que primeiro defender a bandeira e aprender a amá-la. Né? E a dedicação, eu não tenho, pode ter esporadicamente o que estava feliz, o que não estava, o que não gosta, né, de minhas atitudes. Eu não sou unanimidade, tá certo? Isso é um direito de cada um. Mas realmente aqueles que participaram de tudo, as pessoas que se entregaram, as pessoas que foram para a avenida e conseguiram equilibrar o que aconteceu, o meu muito obrigado. Tá? Meu muito obrigado, ficando ou não, o caminho é esse. É impressionante como as pessoas não querem uma mudança positiva, não tem o pensamento que a maioria dos desfilantes da ilha tiveram. Deixar isso muito bem claro. Quem está falando não é o Laíla, não, é Celso Cajal. Eu sou radialista, jornalista, estou aqui à frente da TV Ilha, mas meu coração, mané, é azul, vermelho e branco. Eu sou a União da Ilha, cara. Eu torço para a União da Ilha. Eu quero ver minha escola ser campeã. Ah, o Laíla mudou a cara da ilha. A ilha é alegre, a ilha é espontânea. Quantos títulos a ilha tem? Tivemos grandes sambas antológicos que estão marcados na história, cantados no país inteiro? Temos vários grandes sambas. Mas quantos títulos a gente tem? Nenhum.
deixa eu te falar, eu não vi nem no ensaio e nem aqui a mudança. Porque a ilha era alegre, a escola estava ensaiando numa alegria, no desfile entrou com uma alegria, uma espontaneidade, porque as pessoas não conhecem o lado técnico. As pessoas não sabem da necessidade e a maneira de conduzir essa parte harmônica que todo mundo acha que sabe, essa parte melódica. A ilha era uma escola alegre. Você via lá na formação a alegria. Você vê o seguinte, essa sala de criança aí que a gente montou aí. Maravilhosa. Porra, as crianças todas felizes, né? E outras coisas que aconteceram que eu não quero estar entrando em detalhe. Né? As alas que eu ia ensaiar, tá certo? A bateria queria ensaiar todos os dias, porque ficaram muito à vontade, todo mundo. E aqueles que reclamavam, eu ouvia muito aí os caras que eram contrários, que estavam aborrecidos comigo, reclamar exatamente isso. Porra, absurdo, botar o povo para ensaiar 3 horas. Porra, teve um dia que não tinha ar dentro da escola, começou e depois acabou. Tá? E a escola, e o povo não queria sair. A hora que acabou, então, são pessoas que têm lá seu pensamento, são pessoas que não gostam e usam esse símbolo, essa coisa maravilhosa que é o pavilhão da ilha e que querem falar. Cada um tem a sua maneira, né? Mas eu acho que a covardia não está fazendo comigo. Eu estou aqui, eu vim, trabalhei em 12 ou 10 meses, tá certo? Mas tem gente aí de não sei quantos anos, aí as coroas, as senhoras, todo mundo feliz. Pode até mudar, né? Porque, de repente, os caras começam a fazer umas campanhas meio idiota aí, e as pessoas mudaram, mas eu tenho minha consciência. Eu sei que eu dei o que podia dar e teria muito mais para dar, tá certo? Botem na cabeça que eu vim trabalhar numa escola sem dinheiro, sem patrono, e se fez esse carnaval. Se fez esse carnaval, um carnaval que lá na cidade, na concentração, era muita gente chorando. Isso é a realidade, porque é o povo sofrido, né? É o povo sofrido que estava lá. Começaram a falar, aí querer inventar uma moda, eu não sei nem se foi Caê que falou isso, que era um enredo falando de minha vida, porra nenhuma, é mentira. Eu nasci na favela, mas não era enredo sobre a minha pessoa. Tá certo? Sobre a minha pessoa, eu fiz lá atrás. Quando eu fiz Saco Vazio Não Para em Pé, que era uma trajetória de vida que eu tive, mas também não foi citado. Você está entendendo? Então não tem esses caminhos que eram enredo falando de mim, que eu nunca levei para esse lado. Tá certo? Então, são coisas que aconteceram. Vamos pedir a Deus aí para não acontecer aquilo que a gente não quer, né? Mas eu quero, ficando, não descendo ou descendo, ficando ou não, que isso fique registrado e que os senhores possam saber que é a verdade. Laila, muito obrigado pela essa entrevista exclusiva aqui na TV Ilha e esclarecer ao verdadeiro torcedor da Ilha do Governador tudo o ocorrido na noite, na madrugada de domingo para segunda-feira no desfile da União da Ilha. Eu só quero te dizer o seguinte, eu estou lhe dando essa entrevista porque o resultado é amanhã. Eu procurei ontem o dia inteiro, fui conversar com o presidente antes de falar alguma coisa, porque quando terminou o desfile lá, mas veio muito repórter, eu fiquei na minha. Eu me neguei como me neguei a falar na entrada, que todo mundo veio, né? Não sei se foi pela indumentária que eu estava, que eu nunca saí dessa maneira, né? Eu não sei se foi por isso, mas veio muita gente. Eu não dei entrevista nenhuma, nem antes, nem depois, mas eu precisava, depois, agora de fato, falar para alguém. E eu acho que eu estou falando para a pessoa certa. Né? Pessoa que mora na ilha, que é insulano, que tem o veículo de comunicação, tá certo? E eu não vou dizer para vocês que tudo que eu falei você pode publicar, porque eu não estou falando mentira. Na entrevista não vai ter corte, na íntegra. Eu não estou falando mentira. Eu quero que as pessoas acordem, porque esse problema de carro está existindo desde lá de trás. Tá? Desde lá de trás. E a gente está falando. Precisou abrir alas, quebrar na saída para fazer o que a gente tinha pedido, senão ia quebrar na avenida. Tá certo? E todo mundo sabe disso. As razões, o porquê, não sei. Eu, quando saí da gravação, a primeira coisa que eu vi, quando estava montando, eu cheguei no barracão e falei, esse carro vai selar, tem que botar isso, só andaram.
Aí nós pedimos um ônibus que surgiu lá onda. O ônibus era 15, não sei o quê. Eu cheguei a falar, corta o ônibus para fazer esse trabalho. Aí resolveram, não, mas o ônibus acho que ganharam. E aí o ônibus foi para a avenida. Você está entendendo? Com a ideia que se teve de se fazer lá uns atos do Jean. Mas era preferível ter visto os carros todos que levar o ônibus. Isso a gente tem consciência. Né? Se tivesse feito uma revisão em toda a parte mecânica do carro, né, de sustentação, não teria acontecido. E era um carro lindo, né, Laíla? Maravilhoso o carro. Né? Um carro bonito, né? Era o representante, né, das mazelas, né? Fora a favela, era o representante que eles eram o Brasil quebrado, né? Eu acho muito estranho. Mas vamos ver lá futuramente qual é o caminho. Só para relembrar aqui, quantos títulos do Carnaval? Pega lá meu tempo. 27 títulos. É só pegar meu tempo de Salgueiro. 22 vices. Então, é só pegar por aí, né? Meu tempo de Salgueiro, meu tempo de Beija-Flor, né? E pegar os carnavais que eu já fiz por aí afora. Por onde eu fui, para os estados, eu tive a felicidade de ganhar. Quem não quer o Laíla na sua escola de samba de coração, né? Acho que a maioria, 99,9% de quem tem escola nesse país, queria o Laíla como diretor-geral de Carnaval. E a gente tem ele na União da Ilha do Governador. Eu espero que você continue na União da Ilha do Governador. Eu tenho certeza que a opinião da maioria do povo da ilha que desfilou nas alas, deixar isso muito bem claro, não é a totalidade, a gente sabe de quem a gente está falando, mas do povo insulano que saiu na ala, que cantou do início ao fim do desfile, tenho certeza que... Mesmo com os problemas, mesmo né? com problema. Mesmo tendo que andar mais, o povo não parou de cantar. Você viu o povo vir cantando. Quer dizer, se eu não tivesse perdido esse tempo, some, rapaz, dá 17 minutos com esses problemas todos. Como é que faz? E aí veio a bomba, tem que tirar no tempo. Como é que faz? Eu ia me esbagaçar pelo fato do buraco, se não tira no tempo, aí que pioraria. Lá não conseguiu. Tu precisava ver a alegria do povo, rapaz. Eles festejaram em ter conseguido, tá? E não teria, a gente teria saído com 68 minutos. Não saiu porque não teve ninguém para escoar. Tá? Eu comecei a trazer, e mandando recado, manda aí, não ia de maneira nenhuma. Você está entendendo? Primeiro que o carro tinha que sair pelas laterais, entendeu? Mas, infelizmente, aconteceu, senão também não teria estourado. Mas a gente sabe que prejudicou um pouco, né, os componentes da escola e, automaticamente, prejudicando é dentro do contexto geral. E vamos esperar nessa quarta-feira a definição, a abertura dos envelopes na apuração, né? E vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho esperança. Lógico que tenho esperança. Né? Que as coisas não aconteçam o que estão dizendo que vai acontecer. Se acontecer, meu filho, é botar a cabeça e saber o seguinte, buscar saber os motivos. E que eu tenho certeza que o presidente sabe. Eu tenho certeza que o Valtinho sabe. Eu tenho certeza que o Serginho sabe, porque tudo foi passado para eles de tudo que estava rolando. Eu sei que as pessoas sabem. Então é um problema deles resolverem, não é meu. Independente se o Laíla fica ou não, se teve erros, tem que ser consertados. Né? Tem que ser, esses erros têm que ser apurados e consertados. Lógico que sim. Acho que isso é dever, né? Mas seja o que Deus quiser. Papai do céu está olhando enquanto a vida há esperança. Eu não desisti, porque seria muito amargo para mim trabalhar numa escola, mesmo sem ter culpa do acontecimento, essa escola ser rebaixada, que era pensamento de outras pessoas. Eu não quero que seja rebaixado, mas que não venha em colocação melhor por causa de vaidade pessoal. Acho que eu trouxeram para mim isso diversas vezes, que pessoas já estavam falando. E aí, como é que faz? Gente, tá aí o depoimento do mestre Laíla, diretor-geral de Carnaval da União da Ilha. Laíla, muito obrigado pela sua entrevista exclusiva e esclarecedora, principalmente para o povo da Ilha do Governador. É bom, muito obrigado. Eu também tenho muito que agradecer, né? Foi uma felicidade, quer dizer, trabalhar, né? O Carnaval acabou ontem com essa comunidade que tem muito a dar, mano. Essa comunidade tem muito a dar, sabe por quê? Porque você vê o amor na cara da comunidade. Né? As pessoas que tinham seus interesses ou que têm uma coisa, mas a comunidade, gostando ou não de mim, eles estavam lá, mano. Ensaiando todo dia, participando. Eu estou feliz com isso.
Obrigado, Laila. Muito obrigado a você e ao povo insulano. E você aí que está assistindo a matéria, vai comentar? Pode comentar aqui embaixo. Só pedir uma coisa, não falte com respeito a ninguém. Sem palavrões, sem xingamentos. Vamos respeitar as pessoas. O que esse mundo está precisando é de amor e respeito ao próximo, coisa que não está acontecendo. E tem que ter coragem de botar a cara. Se tá contra e fala, porra, bota a cara lá. É fulano de tal, não é isso? Isso aí, dá nome, né? Comentar sem dar cara de quem seja, é covardia, né? Fala cara a cara, mané. Todo mundo tem seu direito. Ninguém é obrigado a amar o mundo, né? Tem quem ame e tem quem não ame. Tem quem gosta e quem não gosta. Isso é um direito de cada um. Mas pelo menos que tenha hombridade. Eu sou fulano de tal, bota a cara. É isso. Falar na covardia, de não botar nome. Isso aí é problema também, né? Bom, o verdadeiro insulano, aquele que torce pela união da ilha do governador de verdade, com certeza vai torcer nessa quarta-feira de cinza, amanhã, para a união da ilha não ir para o grupo de acesso, para continuar no grupo especial. E tenho certeza que quem é insulano de verdade, quer mudança, quer ver a ilha campeã, vai torcer para a ilha ficar Carnaval 2021 na união da ilha do governador. TV Ilha, sua emissora da Ilha do Governador.